Fala galera, sejam muito bem-vindos novamente ao curso Como Investir em Bitcoins. Ainda estamos aqui no módulo 1, vamos passar aqui no roteiro do módulo. Chegamos à aula 3 para a gente falar sobre golpes no mercado de criptomoedas. Isso é uma coisa que a gente escuta falar bastante, muita gente que não conhece bem o Bitcoin acaba confundindo inclusive o próprio Bitcoin como um golpe aí no mercado. Na verdade, existem muitas empresas e pessoas que se aproveitam do Bitcoin e acabam enganando outras pessoas e aplicando golpes. Então a gente vai conhecer a fundo quais são os tipos de golpes que tem aí no mercado para que a gente saiba se defender, né, e não cair nesse tipo de trapaça. Então a aula de hoje são os 15 golpes mais comuns no mercado cripto, né? Vamos ver aí o que a gente tem aí de interessante. Para começar, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a criptografia do Bitcoin. Uma pequena e rápida explicação só para vocês entenderem uma coisa muito importante para o golpe 1. Existem 3 tipos de criptografia. A criptografia simétrica, onde a chave que é utilizada para criptografar é a mesma chave que é utilizada para desencriptografar. A criptografia assimétrica, que a chave para codificar é diferente da chave para decodificar, e a função hash criptográfica, que é também utilizada no Bitcoin. No Bitcoin, a gente utiliza a criptografia assimétrica e a função hash criptográfica. A função hash criptográfica para a parte de mineração e de registro de transações na blockchain, e a criptografia assimétrica mais na parte das transações ali que você gerencia. Como é que isso funciona? A famosa private key, né, que é a chave aí de acesso que você tem, ela depois de uma operação matemática, ela gera a public key, né, que é a chave pública. É impossível você utilizar uma equação matemática para você descobrir a sua chave privada a partir da sua chave pública. A sua public key, depois de uma operação matemática, gera o endereço da sua carteira. É impossível você descobrir a sua public key através do endereço da sua carteira. Não dá para fazer essa operação matemática de trás para frente. A sua private key, depois de uma operação matemática, ela gera a sua assinatura que vai em cada transação que você faz. Aí o que acontece na verificação na blockchain sobre a sua transação? Eles verificam a sua assinatura e a sua public key, comparam essas duas informações e a partir disso eles sabem que você sabe a sua private key, mas eles não sabem a sua private key. Eles não têm como saber isso porque eles não conseguem fazer a operação inversa. Então, a private key ela nunca é transmitida na blockchain. E o que isso significa? Significa que a private key é a informação mais sensível que o usuário tem em mãos. É realmente aonde é gerada, é a partir da private key que são geradas todas as outras informações importantes na sua conta, como a sua public key, como a sua assinatura, como o seu endereço, tudo isso deriva da private key. É claro que às vezes não diretamente, como por exemplo o endereço, que ele é derivado da public key, mas a public key é derivada da private key. Então, a private key é realmente uma informação muito sensível. Então, vamos entender aí quais são os 15 golpes mais comuns aí no mercado de criptomoedas. O primeiro golpe aqui que eu elenquei é um golpe muito comum, que é o furto da sua private key ou mnemonic phrase, que são aquelas palavras que você armazena que permitem você recuperar a sua carteira, que permitem você abrir a sua carteira caso você tenha esquecido, por exemplo, a sua senha lá da sua carteira. Então, isso daí é a sua private key e você pode acabar sendo furtado se você não guardar a sua private key num local adequado. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer? A gente precisa guardar essa informação em um local muito seguro e que a gente preserve o sigilo do lugar que a gente está guardando, né, a private key. Uma outra coisa que eu falei, inclusive na outra aula sobre segurança da sua conta, é uma coisa muito legal você ter a autenticação em 2 passos, guardar também a chave lá que faz a recuperação da autenticação em 2 passos, mas guardar em um lugar diferente do lugar que você guarda, por exemplo, a sua mnemonic phrase ou a sua private key. Porque é muito importante você ter essas duas informações em lugares diferentes, porque se alguém acessar essas informações e elas duas estiverem juntas, essa pessoa vai ter acesso aos seus bitcoins e vai conseguir transferir, enfim, colocar esses bitcoins aonde essa pessoa quiser. Então é uma coisa muito importante você ter muito cuidado com essa informação, porque é uma informação sensível, a gente não está
falando aí de algo que você consegue reverter depois. É uma coisa totalmente irreversível. Se alguém pegar a sua private key, você vai perder os seus bitcoins. Se essa pessoa quiser transferir para qualquer lugar, ela vai conseguir. Então a primeira coisa que você precisa fazer é anotar no papel, guardar num lugar muito seguro, porque é uma informação muito sensível. O segundo golpe que aí também é muito comum no ecossistema é o malware de copy and paste. Se você ainda não conhece esse golpe, ele é um golpe que utiliza aí esse malware para alterar o endereço que você copia na hora que você vai adicionar o endereço da carteira numa transação de criptomoedas. Então, imagina que eu vou fazer a transação de criptomoedas, eu vou lá, copio o endereço da minha outra exchange, da minha outra carteira que eu quero transferir os meus bitcoins, só que esse malware vai alterar esse endereço e vai colocar um endereço lá que o pessoal está recebendo dinheiro desse golpe. Então, é muito interessante você verificar, mesmo se você fizer copy and paste, na hora que você tiver lá na sua operação, você verificar, depois de fazer o copy and paste, se é realmente aquele endereço que você tinha intenção de colocar lá. Pelo menos os 4 primeiros algoritmos lá, as 4 primeiras letras ou números da sua carteira e os 4 últimos letras ou números da sua carteira. Se for possível, olha tudo, mas eu sei que muitos endereços são muito grandes e às vezes é até complicado, às vezes demora muito você fazer todo esse processo, mas se você olhar os 4 primeiros e os 4 últimos, a chance de ter alguém fazendo alguma coisa errada é praticamente zero, porque o cara teria que fazer ali um endereço muito parecido com o seu. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas eu sempre faço isso, eu copio de um lugar, colo no outro, verifico os 4 primeiros dígitos e os 4 últimos dígitos e ainda aperto o Ctrl F ou Ctrl L, dependendo do idioma que tiver o seu computador, para ver se realmente eu localizo exatamente aquele mesmo endereço ali que eu coloquei na minha carteira. Então eu acho muito interessante vocês fazerem esse procedimento aqui, porque se tiver um malware como esse no seu computador, você vai perceber antes de executar a transação e você vai acabar evitando de ser roubado aí, de ter um problema aí, de cair num golpe. O terceiro golpe que é muito comum aí, que a gente vê bastante, é o Miner Malware, que é um aplicativo que utiliza o seu computador para minerar criptomoedas. Você entra lá no site que você está procurando um conteúdo, alguma informação, e esse malware ele começa a fazer uso da sua CPU para minerar criptomoedas. Imagina aí se entrarem muitas pessoas nesse site para fazer algum tipo de pesquisa ou buscar alguma informação. Esse cara aí que está utilizando aí dessa artimanha aí, desse golpe para fazer a mineração, ele vai ter um poder computacional muito grande e acaba que fica relevante aí para ele esse volume de mineração, né? Então é uma coisa que a gente precisa estar atento. Um bom antivírus aí pode resolver esse problema. Se você tiver aí um antivírus, ele vai impedir que o seu computador seja usado para minerar criptomoedas sem a sua autorização. Então uma outra coisa também que é muito comum aí é o giveaway em rede social. Pessoal, isso daí para mim é o mais canalha de todos esses golpes, porque o pessoal acaba realmente utilizando aí de uma má fé danada para fazer as pessoas depositarem um dinheiro aí para a conta deles, para quem sabe aí receber um dinheiro em troca, né? Então esse é o modus operandi deles. Eles utilizam perfis falsos, comentam em perfis de grandes influenciadores do mercado cripto, e aí o que acontece é que eles utilizam sempre esse mesmo framework de trabalho, né? Eles colocam lá, a gente está doando 2.000 bitcoins, por exemplo, 1.000 bitcoins, para participar você coloca 0.05 bitcoin aqui, transfere para esse endereço, que a gente vai te transferir de volta 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais, vai depender da sua sorte. É uma coisa que tem muita gente caindo, e é realmente lamentável, tem todo dia isso daí na rede social, no Twitter principalmente. Então muito cuidado com isso, nunca acredite em algo assim. Se alguém vai te dar dinheiro, essa pessoa nunca vai te pedir dinheiro para te dar dinheiro, né, cara? Se alguém tá afim de te dar dinheiro, ele vai te dar dinheiro sem te pedir dinheiro em troca. Não caia nesse tipo de golpe, que é realmente uma coisa que acontece muito aí, todos os dias praticamente você vê isso no Twitter. O quinto golpe é um golpe mais sofisticado aí, é um golpe que realmente muita gente acabou caindo já, que são os grupos de pump and dump. Eles fazem você acreditar que está passando a perna nas outras pessoas, mas quem está levando o golpe é você. E sabe como é que isso funciona?
Geralmente eles fazem lá um grupo no Telegram, ou no WhatsApp, algum tipo de aplicativo como esse. E aí eles falam assim, galera, olha, é o seguinte, só para privilegiados aqui, vamos entrar aqui todo mundo nesse grupo que a gente vai fazer uma ação de manipulação no mercado. Então o pessoal vai lá, entra todo mundo e eles dizem para todo mundo comprar determinada criptomoeda, que é para criar ali aquele movimento, né? E quando esse negócio começar a chamar a atenção de outros investidores também vão comprar essa moeda, os que não estão participando, né, daquele grupo. E aí, com certeza a moeda vai subir muito, e aí depois eles vão vender a criptomoeda, todo mundo vai vender a criptomoeda com lucro, e depois o troço vai cair, mas eles vão ter se dado bem, todo mundo que está ali dentro daquele grupo. Só que na verdade, o que acontece? Esses caras eles pegam, já compram a criptomoeda antes, criam um grupo, as pessoas do grupo é quem fazem a criptomoeda crescer, e de repente eles vendem esse negócio, e a galera que está no grupo acaba prejudicada, acaba tendo prejuízo. Então, pessoal, assim, não acreditem que vocês vão ganhar, né, que vocês vão ganhar dessa forma no mercado. Não seja ganancioso a ponto de prejudicar outras pessoas, né? Quem lidera esse tipo de iniciativa tem tudo para te passar para trás. Então, toma muito cuidado com isso. E assim, pessoal, tem muitas formas de você ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, com consistência. Não pensa que você vai ganhar dinheiro, vai ficar milionário da noite para o dia. Porque é esse tipo de pensamento que leva as pessoas a perderem tudo ou a perderem boa parte do seu patrimônio nas criptomoedas. Isso é um fato e muita gente que está no mercado já chegou a essa conclusão aí e está espalhando essa ideia. Tente ganhar seu dinheiro de forma honesta, de forma consistente e gerenciando os seus riscos. E principalmente, não tente passar ninguém para trás, porque isso é muito feio e você pode cair num tipo de golpe como esse que acaba fazendo com quem achava que estava se dando bem, que estava passando os outros para trás, cair na real e ver que quem está quem está levando um golpe são eles. Beleza, pessoal? Sexto golpe aí é um golpe também que o pessoal tem utilizado aí para roubar dinheiro de outras pessoas, que são os anúncios falsos, tá? Golpistas usam anúncios falsos no grupo para te levar para um site de phishing, onde eles conseguem coletar os seus dados, tá? Que você utiliza ali para entrar na sua exchange, tá? Com um site falso, com um site que está todo maquiado ali para parecer a exchange, mas não é. E aí eles coletam esses seus dados, vão lá na exchange verdadeira e roubam os seus bitcoins, as suas reservas lá. Então muito cuidado com isso. Para você evitar esse tipo de golpe, você, quando for entrar numa exchange ou qualquer site que você vai realizar uma transação financeira, não utilize os anúncios, né? Vá nos links orgânicos ali, eles ficam logo abaixo dos anúncios. Normalmente são 3, 4 anúncios ali. Você passa essa parte, o anúncio sempre vai ter esse ad aí, onde está apontando a setinha laranja ali, ó. Todo anúncio ele tem esse ad no Google. Então esse AD aí significa que é um anúncio. Então cuidado com isso, vai logo lá embaixo na parte orgânica, porque se você pesquisou pelo nome da empresa, e essa empresa tende, é claro, a estar em primeiro lugar no orgânico. Então não clique nesses anúncios, vá direto lá na pesquisa orgânica, que é o resultado realmente do Google, sem que ninguém tenha patrocinado ou colocado o anúncio, que você vai entrar no site verdadeiro. Para uma empresa ranquear nesse primeiro lugar orgânico aí, demora muito tempo. Então você tem uma grande certeza de que aquele site lá que está em primeiro lugar na pesquisa orgânica, de fato é o site verdadeiro. Não é alguém simplesmente colocando ali um anúncio, direcionando algumas palavras-chave para simplesmente aparecer aí da noite para o dia com um site ali no anúncio para tentar, de repente, até aplicar um golpe. Então, muito cuidado com isso. Nem todo anúncio é golpe, é claro, mas nesse mercado já utilizaram anúncios para fazerem isso. Então, sétimo golpe aí, um golpe também muito comum, que também é relacionado a esse tipo de coisa, são os sites falsos de exchange. Então, golpistas, eles usam esses domínios similares aí, coletam os seus dados de acesso através de um site phishing. Então, a mesma coisa que eu falei, lá era um modus operandi que utilizava, né, o anúncio falso para esse site phishing, mas você pode utilizar diversos modus operandi para fazer a pessoa chegar até esse site falso, esse site que vai coletar essas informações, como por exemplo o e-mail, enfim. Tem N formas da pessoa chegar então a esses sites. Observe qual que é a URL verdadeira lá. Se você tem uma conta em determinada exchange, por exemplo na Binance, é binance.com. Se tiver, por exemplo, lá no seu navegador binance.net, desconfia, cara, talvez esse negócio é falso.
tá? Se tiver lá Binance.io, cara, tá errado, isso não deveria ser Binance.io, provavelmente é um golpe, é um site phishing. Então observem isso, porque é uma coisa importante você saber, principalmente se você tem muitos recursos na sua exchange, que você tenha a informação de qual URL correta e verifique isso quando você estiver entrando no seu site. Então, saiba o domínio verdadeiro, não clique em anúncios, não clique em botões de e-mail que sejam suspeitos lá. Se você clicar, verifica novamente lá o URL e veja também se tem, né, a segurança lá, a indicação de segurança que o seu navegador dá, se tem um cadeadinho, se tem esse tipo de coisa, porque existem vários navegadores que indicam se aquele site é seguro, se tem protocolos de segurança naquele site ou não. Normalmente esses sites que são falsos não tem, né? Porque esse tipo de site, ele precisa ali roubar as informações, precisa captar as informações e normalmente os próprios navegadores já detectam isso. Então muito cuidado também com as URLs aí das exchanges, beleza, pessoal? Um outro golpe aí que envolve os sites falsos é o redirecionamento do DNS, né? Então, muito cuidado. Mesmo se você entrar no site correto, verifique se você permaneceu no mesmo site, porque existem aí vírus e malwares que eles podem te direcionar depois de um certo tempo para um outro site, né? No momento que você acha que está no site correto, ele vai te direcionar ali 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos depois para um outro site igualzinho ali. Você não percebe a mudança e aí você está lá colocando os seus dados. Então, no momento que você for colocar os seus dados, verifique se você está no site correto ou não. Uma outra coisa que pode ajudar bastante nesse caso é você ter um navegador com antivírus aí. Tem vários antivírus que fornecem navegadores seguros, então procure utilizar esse tipo de recurso, porque você pode evitar dores de cabeça como essa. O nono golpe aí também muito comum no ecossistema são os apps falsos. Então não é só o site que você encontra falso, né? Também os apps que você pode encontrar aí no seu celular para utilizar a sua exchange podem ser falsos também. Então como é que você pode evitar isso? Verifique se a exchange que você está operando tem um aplicativo, porque ela vai informar isso em algum lugar, seja no site, seja na rede social, enfim. Verifique, às vezes a exchange nem tem um aplicativo, você está lá tentando baixar e acaba caindo num golpe de alguém que percebeu essa oportunidade aí de aplicar um golpe nas pessoas. Uma outra coisa que você pode fazer é verificar quem fez o aplicativo que você está baixando aí, que acha que é o da sua exchange. Verifica se faz sentido, se essa é uma empresa que costuma fazer aplicativos, que é uma empresa confiável, se tem aí, por exemplo, uma exchange grande que você está operando, e aí de repente aparece lá uma empresa que nunca fez nenhum aplicativo, que só fez esse aplicativo na vida. Cuidado, isso pode ser um golpe, então verifique isso também. É recomendável você utilizar também um antivírus para o celular, que pode te ajudar aí bastante em relação a esse tipo de coisa também. Um outro golpe também, o 10º golpe aí, é o Address Auto Change. Esse golpe, eu caí nesse golpe, tá? Eu entrei aí nessa exchange que eu coloquei na fotinha aí para vocês ficarem já espertos aí com a GraviX, né? Eu utilizei essa exchange e eles têm lá, eu acho que isso não é bem um golpe, né? Mas faz você perder dinheiro do mesmo jeito. Eles têm lá um sistema que fica trocando o endereço que você deposita as suas moedas. Então, eles dizem que esse é um procedimento de segurança e tudo. Eu cadastrei um endereço para periodicamente enviar moedas que eu estava minerando aí para essa conta nessa exchange. E aí o que aconteceu foi que em determinado momento eles trocaram automaticamente o endereço e acabou que eu perdi as minhas moedas que eu mandei, né, para o endereço aí que tinha expirado. Então muito cuidado com isso. Pode não ser o golpe, existe uma justificativa para isso. Eu não gosto muito dessa justificativa, porém, então como é que você evita isso? Não salva o endereço dessa exchange que tem auto change em outras exchanges que você vá mandar recursos para ela. Então, se você, isso é um recurso que eu utilizava, né, em muitas exchanges, por exemplo, eu tinha conta em 2 exchanges, eu ia lá, salvava determinado endereço para ficar mais fácil para na hora de eu mandar eu já clicar diretamente. Nesse caso aqui, com essa funcionalidade de mudança, né, do endereço de repente expirar, esse procedimento de salvar o endereço acaba se tornando uma armadilha para você perder moedas. Então, não salve, verifique na hora qual é o endereço vigente, vê se esse endereço realmente ainda tá disponível para você fazer o depósito, e aí, só depois de fazer isso, você faz de fato o depósito, que aí você evita você perder moedas. Então, muito cuidado com isso.
O 11º golpe aí também que temos aí no ecossistema são os golpes por e-mail. Pessoal, muito cuidado com e-mail, né, de criptomoedas aí, de empresas relacionadas. Tem muita gente que está utilizando esse canal, o e-mail, para aplicar golpes. Então é um canal muito usado pelos golpistas. Cuidado ao acessar links, essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. Então quando vocês forem utilizar um e-mail de vocês, muito cuidado com os links, né? E isso não vale só para criptomoedas, isso vale para todo o setor financeiro, né? Cuidado com o e-mail de banco, cuidado com esses e-mails aí das suas corretoras de ações também, caso você tenha ações. Muito cuidado com isso, pessoal. O pessoal utiliza muito para golpe, então principalmente os links aí que você precisa estar muito atento, tá? Se for necessário, pesquisa o nome do remetente, tá? Que está enviando para você, vê se o seu banco, a sua corretora, manda e-mails utilizando aquele remetente, porque isso pode ser realmente uma informação relevante, você perceber que aquele remetente ali é um remetente que já tem um histórico de pessoas reportando golpes, tá bom? Então muito cuidado com clicar em links de e-mail. 12º golpe, esse foi um golpe que eu quase caí, já falei para vocês aqui nesse curso, como investir em bitcoins, que foi o golpe com suporte ao cliente falso, né? O que aconteceu, pessoal? Eu utilizei essa exchange aí, até coloquei ela na fotinha, caso real, que foi a ubit.net. Não recomendo essa exchange para ninguém, é uma exchange muito complicada. E eu tinha uma conta lá e acabou que eu não fiz o meu dever de casa. Na época eu era extremamente descuidado com a questão das chaves de recuperar a autenticação em 2 passos. Então eu não anotei, tá, nessa época. E o que aconteceu? Eu perdi os dados do meu celular e eu precisei resetar essa autenticação em 2 passos. Então eu precisei entrar em contato com esse suporte. Só que passou mais de ano, cara, e os caras não respondiam. Eles não são nada profissionais, o pessoal aí dessa ubit.net. E aí o que aconteceu é que eu fui reclamar na rede social. Falei, cara, eu vou tentar reclamar no Facebook para ver se eu consigo, né, de alguma maneira chamar a atenção desse pessoal. E aí eu deixei lá meu comentário num post lá que eles tinham feito. E o que aconteceu foi que veio uma outra pessoa e comentou, respondeu o meu comentário com uma foto idêntica à foto da ubit.net, do perfil da ubit.net, e respondendo, olha, entre em contato com o suporte, número tal aqui no Telegram, que a gente vai resolver o problema para você. Eu cheguei a entrar em contato, quando eu abri esse contato com essa pessoa no Telegram, tinha uma foto de novo da Ubit certinho lá, e eu comecei a desconfiar à medida que o cara começou a fazer perguntas como, por exemplo, qual que é o seu nome do usuário, qual que é a sua senha. E aí depois que ele perguntou a minha senha, eu falei, cara, isso está errado, eu não posso passar essa informação, esse cara está tentando me dar um golpe. E aí no momento eu fiquei até um pouco desesperado, peguei, desconectei meu celular da internet, falei, cara, eu não quero nem ter o risco desse cara invadir o meu celular, não sei que tipo de hack esse cara pode ser. Mas enfim, era só um golpista ali tentando se aproveitar da ingenuidade ali de repente eu passar a minha senha para ele e ele tentar acesso lá na minha conta. Então assim, muito cuidado, pessoal. Às vezes o suporte pode ser falso, verifique o suporte, o e-mail que você está utilizando. Se você vai utilizar o chat do suporte, veja se você está na URL correta e nunca, mas nunca um suporte vai perguntar a sua senha. Então se alguém perguntar a sua senha, cara, tá se passando ali pelo suporte, desconfia, encerra o papo, encerra o assunto. É melhor você depois tentar resolver de outra forma do que você cair nesse golpe ali naquele momento. Não faça isso. Então essa é uma outra dica muito legal aqui, porque isso já aconteceu comigo. Por favor, muito cuidado com esse tipo de coisa. E uma outra coisa que é interessante que você pode fazer, que depois que eu percebi que o cara era golpista, eu fui verificar, eu deveria ter feito antes, é clicar, por exemplo, se o cara respondeu lá a sua mensagem, tá a fotinha lá do Ubit, clica lá e vê o perfil dessa pessoa. O que aconteceu? Depois que eu vi o perfil, eu vi que não tinha quase nenhum amigo, eram 1 ou 2 amigos lá, ou seguidores, na verdade, da página. 1 ou 2 seguidores da página. Era um negócio extremamente recente ali, tinha poucos dias que ele tinha criado aquele negócio. Então logo eu percebi que era mais uma evidência de que aquilo era um golpe. Então é uma outra coisa que é muito legal que você pode fazer também. Então, 13º golpe aí, muito comum no ecossistema. Pessoal, isso aqui é assim, uma dica de ouro para vocês, porque eu acho que
mais de 50% das pessoas que estão há muito tempo aí tentando esse mercado de mineração, eles já caíram em algum golpe relacionado a cloud mining, tá? É muito importante vocês prestarem atenção nesse tipo de golpe, porque a chance de vocês caírem é muito grande, porque as propostas, as ofertas são muito tentadoras, né? A ganância faz a gente realmente querer entrar nesse tipo de roubada. Nem todas as empresas de cloud mining são scams, são golpes, tá? Mas existem muitas pirâmides que se justificam, né, através do cloud mining. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Quando vocês observarem uma oferta muito tentadora, um retorno muito acima do que se pode esperar, um retorno de 3 meses, retorno de 2 meses, retorno de 1 mês do seu dinheiro, desconfia, pessoal, desconfia, porque a chance de ser golpe é muito grande. Ninguém vai dar um retorno de 3 meses para você, pessoal. Isso daí é um negócio que não existe. Retorno de 3 meses, retorno de 2 meses, retorno de 1 mês. Não existe. Tenha paciência que você vai conseguir mudar de patamar em pouco tempo em relação aí o que as outras pessoas conseguem, porque você está investindo num ativo que tem uma volatilidade muito grande. Se você tiver uma estratégia de gerenciamento boa, você consegue mudar de patamar ao longo do tempo várias vezes. Então tenha paciência. A primeira coisa que você tem que pensar é como é que eu sobrevivo para eu passar aí 2, 3, 4, 5 anos com esse investimento aqui em criptomoedas, para aí sim você ir aprendendo cada vez mais sobre as estratégias de gerenciamento que você escolheu e ficar bom no negócio. É assim que ganha dinheiro. Se você tentar pular essas etapas, tentar ganhar dinheiro muito rápido, o que pode acontecer, assim acontece com a maioria das pessoas que tentam esse tipo de coisa, é cair em roubadas, é cair em scams, né, em golpes. E o cloud mining é realmente uma justificativa aí que esses golpistas utilizam muito. Então, muito cuidado com o cloud mining. Existem empresas legítimas de cloud mining, a maioria delas vai dar um retorno aí muito mais espaçado, vai dar um retorno ali de 7, 8, 9, 10, 12 meses, talvez até mais do que isso, tá? Às vezes até não dá retorno. Nem toda empresa de cloud mining dá lucro. Então, muito cuidado, realmente, as que são legítimas, elas acabam realmente dando um retorno aí para frente, aí para cima de 7, 8 meses. As que são boas, muito boas, né? Então, se alguém estiver te oferecendo ali 3 meses, 2 meses, 1 mês, cara, é certeza que é golpe. Beleza, pessoal? Então, assim, pessoal, eu tomei para mim um conselho muito duro, tá? Eu não utilizo serviço de cloud mining de jeito nenhum, porque eu acho que esse tipo de serviço acaba levando a gente a correr risco de ser enganado, de cair num golpe. Então não vale a pena, não é seguro, existem muitos golpes. Se você quiser minerar bitcoins, existem outras maneiras melhores de você minerar bitcoins, tá? Com o seu próprio hardware, seja em sua posse ou então hospedado num lugar que tenha uma eficiência energética muito legal. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar em contato com o Bloco Bitcoin, que a gente tem muita informação sobre isso. Inclusive a gente tem aí, se não tiver, a gente vai colocar aí no ar uma newsletter sobre mineração que vai ter todas as informações sobre isso. Então, se você se interessa por isso, quiser informações sobre mineração, entre em contato com a gente, que a gente vai conseguir passar para você informações de empresas legítimas que têm realmente compromisso com o que estão entregando para as pessoas. Existem muitos golpes relacionados a cloud mining e mineração como um todo. O 14º golpe aí, que é muito comum no mercado também, são os robôs de trade, tá? Prometendo rentabilidade fixa. Existem várias empresas que utilizam esse tipo de golpe, tá? Que utilizam essa justificativa para fazer pirâmides, tá? Então o pessoal faz lá uma pirâmide, tá? Opera lá falando que tem 3% por mês, 3% por dia, 2% por dia, enfim, os caras colocam uma rentabilidade absurda lá, falando, por exemplo, até uma rentabilidade fixa, que é uma coisa absurda. Cara, num mercado tão volátil quanto o do Bitcoin, como é que você pode prometer uma rentabilidade fixa? É uma coisa que não faz sentido. Então,
eles acabam colocando, né, o que é criptomoeda, que é um boot que faz trade, não sei o quê, porque fica complicado para a pessoa entender, a pessoa acaba sendo ingênua e acreditando que existe uma mágica lá por trás daquele negócio que acaba realmente fazendo aquele milagre acontecer. Então, pessoal, cuidado com esse tipo de coisa. Acaba que você coloca o seu dinheiro lá, a chance de você perder é muito grande, muita gente não consegue sacar depois os recursos e fica sem a possibilidade de investir em estratégias consistentes que vão te dar aí um retorno ao longo do tempo com bastante consistência, e aí sim você vai mudar de patamar. Se você tentar fazer as coisas muito aceleradas, muito provavelmente você vai acabar perdendo boa parte do seu patrimônio ou todo o seu patrimônio. Então, muito cuidado com isso também. Então é isso, pessoal. Se for bom demais para ser verdade, não é verdade. Um bom investidor, ele controla o seu nível de ganância para sobreviver. Então, controla a sua ganância aí, cara, que você vai conseguir sobreviver, e conseguindo sobreviver, você vai aprender cada vez mais as formas de ganhar dinheiro de forma consistente. Então, esse é o caminho, pessoal. 15º golpe, aí é um golpe que já fez um estrago muito grande no mercado de criptomoedas. Hoje em dia não é tão na moda assim como já foi, que são os golpes em ICOs, tá? Que são Initial Coin Offers, né? Ofertas iniciais de criptomoedas. Então o cara vai lá, lança uma altcoin revolucionária, né? Que tem ali diversas vantagens aí fabulosas, que tem um roadmap, né? Que tem lá um mapa de projeto absolutamente ousado, que vai realmente mudar o mundo das criptomoedas, né? Que tem pessoas que trabalharam no Google, que tem pessoas que trabalhavam na Microsoft, que é realmente fantástico. O cara lança esse negócio, todo mundo compra, e aí o preço vai lá nas alturas, e aí de repente se descobre que aquele roadmap é impossível de fazer, se descobre que os perfis eram falsos e nunca teve aqueles caras que trabalhavam na Microsoft, o cara que trabalha mesmo tá lá, tá puto porque alguém utilizou o nome dele. Então, esse tipo de golpe existe no ecossistema, até hoje faz vítimas, então tome muito cuidado. Se você, por exemplo, enveredar aí por essa estratégia de utilizar altcoins que estão começando para ganhar, né, muito dinheiro, né? Existe uma forma de usar essa estratégia de forma legítima, né? Você utilizar aí uma parte muito pequena do seu portfólio global, né? Por exemplo, eu guardo lá 5% do meu portfólio para colocar nesse tipo de projeto mais arriscado, né? Mesmo se você colocar uma quantidade muito pequena do seu portfólio, você precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes você pode estar se sujeitando a cair nesse tipo de golpe, né? Então, cara, verifica se realmente é o perfil daquela pessoa, verifica se saiu alguma informação em um meio de comunicação conhecido, né? Pô, se o cara é do Google, se o cara é da Microsoft, se o cara ele vai conseguir mobilizar alguma imprensa dessa de criptomoeda para falar do projeto dele. Então, se não tem informação em nenhuma imprensa de criptomoeda sobre o projeto, é muito provável que seja um golpe. Tá, pessoal? Esse pessoal que é forte no mercado de criptomoeda, a primeira coisa que eles fazem é tentar, né, fazer uma assessoria de imprensa ali, fazer um trabalho de imprensa para divulgar, né, esses projetos. Inclusive, esse não é o único, vamos dizer assim, a única forma de você já validar isso, tá? Muitos golpes até utilizaram assessoria de imprensa, então assim, é isso e mais outras coisas. Verifique se as pessoas têm um perfil de verdade ali. Tente informações no Bitcoin Talk, que é um grupo, um fórum de conversa sobre criptomoedas, que acaba que o pessoal que percebe ali, que fez uma pesquisa mais profunda, vai falar se é ou não um golpe. Então, assim, muito cuidado, pessoal. Os ICOs, eles são muito bons, eles podem te deixar muito rico, mas existem muitos golpes também por ali. Era uma indústria de golpes aí um tempo atrás, hoje em dia acabou que saiu um pouco da moda, mas mesmo assim ainda existem. Então, se você for utilizar esse tipo de estratégia, saiba que você precisa ser muito cauteloso, tá bem? Inclusive, no Bitcoin Talk, você precisa ter cuidado com as reputações lá do pessoal. Então, às vezes você vê lá, nível legendário, o cara tá lá realmente com uma reputação muito grande no Bitcoin Talk. Cuidado, pessoal, o pessoal vende aquele tipo de conta. Então, não é só porque o cara tem lá 5 estrelas que ele é legendário,
que ele está há 10 anos lá falando de criptomoeda, até antes do Bitcoin nascer, que ele é um cara que é respeitável. Cuidado, o pessoal vende aí por um Bitcoin, meio Bitcoin, essas contas lá do Bitcoin Talk. Então, muito cuidado. Tente correlacionar vários dados, né? Tente fazer uma pesquisa profunda. E aí, para validar essas informações, não é só uma coisa que vai validar, são várias coisas. Se você perceber em várias fontes que é realmente um projeto legítimo, então ele é um projeto legítimo. Tá bom? Muito cuidado se você for seguir por esse tipo de estratégia. Beleza, pessoal? Um estudo, galera, mostrou que mais de 3 bilhões de dólares foram roubados com esse tipo de golpe aí que vocês viram, esses 15 tipos de golpe aí e alguns outros no mercado cripto. 3 bilhões de dólares. É muito dinheiro e vocês percebem que não é algo difícil de você prevenir, né, de você evitar, né, de cair nesse tipo de golpe. É só ser atento, ser uma pessoa cuidadosa, né, ter realmente uma ganância controlada, né, saber que o caminho é um caminho que ele é mais rápido do que outros caminhos, mas ele não é da noite para o dia. Tá? Mexer com criptomoeda precisa ter controle emocional, precisa ter controle da ganância. Tá? Se você tiver cuidado, tiver um bom antivírus e controlar a sua ganância, cara, a chance de você cair num golpe é muito pequena. Então, é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês tenham conhecido aí o que acontece no mercado. O Bitcoin não tem nada a ver com essas pessoas inescrupulosas que utilizam o Bitcoin para fazer esse tipo de coisa, tá? E eu espero que, vendo essas informações, vocês saibam se defender aí à medida que vocês estão entrando agora nesse ambiente, que é um ambiente muito promissor, muito bacana, que tem grandes oportunidades, mas também tem pessoas aí que são mal intencionadas, e vocês sabendo essas informações, eu tenho certeza que vão ter condições de evitar aí muita dor de cabeça. Beleza? Pessoal, próxima aula já é módulo 2 e a gente vai falar tudo sobre estratégias de gerenciamento, aí a gente vai entrar na parte de gestão dos bitcoins. Encontro vocês lá, um grande abraço.